Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre alguns termos, que eu acabei até mencionando no meu último vídeo, que vai estar aqui em cima, aqui no card, que é quando a gente fala em uma relação de bicicleta, uma transmissão de bicicleta. Alguns termos sempre vêm à tona, como por exemplo amplitude, a capacidade máxima do câmbio e entre outras coisas, Primeiro eu gostaria de explicar o que é o termo amplitude, que a gente costuma ver em algumas campanhas comerciais, alguns termos como 500% de amplitude, 510%, 520%, no caso dos novos grupos SRAM, a partir do GX. E eu queria explicar o que é, o que significa essa porcentagem. E ela nada mais, nada menos do que significa a diferença entre a marcha mais leve e a marcha mais alta. Parece meio óbvio isso que eu estou falando, afinal é a amplitude da relação, mas deixa eu explicar como que funciona exatamente essa conta, para chegar nessa porcentagem. Vamos dar o exemplo dessa bicicleta, essa é uma bicicleta de 3 coroas, elas são 3/8, como eu já falei no último vídeo também. E se eu pegar o maior COG do cassete, que ele é 34, com a menor coroa, que é 26 dentes, eu vou ter a redução máxima dessa bicicleta. Então, fazendo a conta, você vai ter 26 dentes da coroa dividido por 34 dentes do cassete. Essa conta dá, quem é bom de matemática, vou contar até 3, dá cerca de 0,76. Então significa que para cada volta do pé de vela, a roda não completa uma volta, ela dá 3/4 de volta mais ou menos, para essa relação aqui. E a nossa relação mais pesada vai ser 48, que são os dentes da coroa, dividido por 11 dentes do cassete, o que dá perto de 4,36 mais ou menos. Eu vou deixar as continhas aqui na edição, Então, qual que é a nossa amplitude, Qual que é a amplitude dessa relação aqui? Nada mais é do que quantas vezes a marcha pesada é maior do que a marcha leve. Então, para descobrir esse valor, a gente faz a seguinte conta, que é 4,36 dividido por 0,76. E o nosso resultado é próximo de 5,73 mais ou menos. Multiplicando por 100, obtemos a porcentagem de 573%. Então essa é a amplitude dessa relação que está aqui na minha frente. Outro termo que quando a gente olha num catálogo, no manual, no site da Shimano, por exemplo, ou da SRAM, você vê a capacidade máxima de dentes, o maior cassete possível está lá com o número 36, 34, depende do modelo, No caso desse aqui eu acho que é 36, se não me engano, um Alivio M4000. E tem um outro valor, que a gente vê também que eu não lembro como exatamente que eles colocam, mas varia de acordo com o fabricante. Mas alguma coisa tipo amplitude máxima, capacidade total do câmbio, alguma coisa assim. Esse valor, por exemplo, desse Alivio, eu acredito que são 45, até onde eu me lembro, Que é o comum para câmbios modernos, Antigamente era perto de 43, depende do tamanho do cage, etc. Mas câmbios de cage longo, de mountain bike, costumam ter perto de 43 ou 45 dentes. E o que é esse 45 ou 43? Ele significa o tamanho máximo a diferença máxima, que esse câmbio consegue manter a tensão da corrente. O que isso significa? Quando a gente tem um cassete, por exemplo, esse é 11 por 34. Então, fazendo a conta, a gente obtém um resultado de 34 menos 11 igual a 23. Agora, partindo para a coroa,
Então é uma coroa de 48, 36 e 26. Como eu quero saber a diferença, né, a diferença máxima, eu vou fazer o valor da maior menos a menor. Com isso, eu vou chegar num valor de 48 menos 26, cerca de 22 dentes. Então, como que eu chego no valor de amplitude máxima desse câmbio traseiro, por exemplo? Vai ser os 23, ou melhor, a amplitude dessa relação são cerca de 23 dentes de amplitude na traseira e 22 na frente. Se você fizer a conta, 23 mais 22 dá 45, que é a capacidade máxima desse câmbio aqui. Então, com essa relação atual, eu tenho ele está trabalhando dentro das especificações do fabricante, né? Então, mesmo que eu cruze a corrente no menorzinho com o menorzinho, a corrente não vai ficar solta, né? O cage ainda vai manter um pouco de tensão nessa corrente aqui. E mesmo que eu coloque a maior com a maior, cruzando a corrente mesmo, eu não vou estourar esse câmbio, porque ele ainda vai estar dentro da capacidade de trabalho dele. Não que seja recomendado andar nessa condição, mas eventualmente, se eu fizer isso, ele não vai explodir, né? Não vai desmanchar o câmbio inteiro, que seria o caso de eu cruzar, se eu tivesse, por exemplo, um cassete 40 aqui, né, ou 42 aqui na traseira, com essa mesma relação tripla. Eventualmente, por um descuido, eu cruzasse a corrente, eu poderia danificar esse câmbio. Ou então, no caso de eu deixar uma corrente grande o suficiente para que isso não ocorresse, quando eu chegasse na coroinha do meio, a coroinha menor, com metade do cassete mais ou menos, o câmbio estaria totalmente frouxo. E a corrente pulando, tal, etc. Esse motivo, né, de causar tanto a corrente ficar frouxa ou o risco de danificar a transmissão em caso de cruzar a corrente, é o motivo de por que não se deve ultrapassar os limites de amplitude especificados pelo fabricante, né? Mesmo, por exemplo, esse câmbio eu já usei ele com 1140 e com uma coroa única na frente. Mas assim, o fato dele você ter que aumentar o parafuso B, que é esse daqui, que é o que afasta o câmbio do cassete, vai acabar forçando ele um pouco mais do que ele deveria e acabar causando um desgaste prematuro nesse câmbio, né? Como todo mundo sabe, câmbio, na verdade, com toda peça de bicicleta, né, hoje em dia, é cara. Então, se você quer preservar o seu conjunto, evite fazer gambiarra nesse sentido de aumentar a amplitude, etc. Posso até fazer um vídeo só sobre essas coisas, né, que não são ideais, né, que eu preferencialmente não faço porque prejudicam o câmbio, a relação, a transmissão, as peças, etc. Outra coisa que eu também não gosto é o prolongador de gancheira, né? Uma vez que você afasta o câmbio do cassete, você acaba tendo uma perda de precisão, por mais que seja essencial para que ele alcance os cogs maiores. Nos cogs maiores, como o câmbio vai estar muito afastado do cassete, você tem uma perda de precisão muito grande. Então eu também não recomendo, né, que se use prolongador de gancheira, e sim respeite os limites da sua relação. Eventualmente faça um upgrade para uma relação diferente, se você quer fazer um uso de uma coroa só, por exemplo. Opte por um grupo projetado para isso, né, que já está dentro das especificações dele, para aumentar a durabilidade da sua relação, né? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje. Espero voltar a fazer vídeos outdoor, né, fora de casa em breve. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, quem não é inscrito ainda, deixar aquele like para ajudar o canal e enviar esse vídeo para os seus amigos, né, que queiram saber um pouquinho mais sobre relação. Quem quiser dar alguma sugestão de tema, pode deixar nos comentários, que eu tenho o maior prazer em ler e responder para vocês. Então, pessoal, até mais!